Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que é evangelista Manuel Silva Messa. Quero trazer uma palavra aos vossos corações neste dia de hoje, que se encontra registrado no livro de Salmos, Salmos 119, a partir do número 73, do primeiro. Aqui Salmos 73, número 73, Salmos 19, onde diz a palavra do Senhor desta forma: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dai-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegrarão-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que sirva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me tratam de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Aqui, meus amados e queridos irmãos, salmista Davi trazendo essa passagem bíblica para as nossas vidas, nos alertando como nós devemos nos comportarmos diante do Senhor para termos uma vida toda ela bem estruturada sobre a palavra de Deus e observando as leis e os mandamentos do Senhor. Porque as leis do Senhor e os mandamentos do Senhor sobre as nossas vidas, eles não acrescentam dores e nem traz tristeza aos nossos corações. Mas a lei do Senhor para as nossas vidas, ela traz graça, conhecimento e sabedoria. E todos aqueles que atêm à palavra de Deus, eles cada dia mais, eles crescem diante do Senhor, não na estatura física ou lateralmente falando, mas ele cresce na graça e no conhecimento. Porque o prazer de Jesus Cristo é em que todos nós nos atenhamos à sua palavra e propomos aguardá-la ela dentro dos nossos corações, para termos uma vida de acordo com a palavra de Deus, andando em conformidade com seus mandamentos, não olhando para a circunstância da vida, os problemas do dia a dia, mas simplesmente olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós estamos olhando para Jesus Cristo, os problemas eles vão se dissolvendo. Mas se nós ficarmos olhando para os problemas, as dificuldades, nós perecemos em nossa caminhada cristã. Então o salmista Davi, trazendo essa passagem bíblica aqui, essa palavra de conforto, de consolo para as nossas vidas, ele estava falando para nós nos comprometermos mais com a palavra de Deus, para que assim o poder, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela possa fluir sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Quero agradecer aqui a nossa irmã Rosa Fleitas, que Deus abençoa seu lar, sua família, trazendo graça, conhecimento, sabedoria, fazendo com que você seja alcançado através do poder da palavra de Deus. Então o versículo, o número 73 aqui de Salmos 119, diz assim: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dai-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Aqui o salmista Davi
dizendo para o próprio Deus: Senhor, com as tuas próprias mãos, o Senhor me criaste, o Senhor me formaste. Então dai-me entendimento, dai-me graça, para que eu venha aprender diante da tua presença como me comportar, como me manter diante da sua presença, aprendendo os teus justos e retos juízos. Porque quando nós aplicamos a palavra de Deus na íntegra ao nosso coração, o próprio Deus, ele se encarrega de nos ensinar, nos mostrando como nós devemos estar diante da sua presença, para que sejamos úteis e agradáveis aos olhos do Senhor. Não tem como nós nos tornarmos úteis e agradáveis aos olhos do Senhor se nós não entrarmos pelo caminho da obediência à palavra do Senhor. Só tem uma forma de nós aprendermos a termos uma vida justa, digna e reta diante da presença do Senhor. Quando nós abrimos os nossos corações e pedimos para que o Espírito Santo de Deus ele possa fazer parte das nossas vidas e atuar sobre os nossos corações para fazer de nós um instrumento que lhe seja útil e agradável aos seus olhos. E assim nós cresceremos em todas as áreas das nossas vidas, tanto física, financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente, em todas as áreas. Porque o prazer de Jesus Cristo é ver todos os seus filhos bem e abençoados, todos cheios da graça e do conhecimento da palavra do Senhor. E para que isso possa suceder sobre a minha vida e sobre a sua vida, é necessário que você venha se despir de tudo aquilo que te atrapalha e que te impede de ter uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. Mas pedir orientação ao próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, para que ele oriente você através da palavra e você possa crescer, abrangendo todas as áreas da sua vida. Aqui o número 74 do Salmo 119 diz assim: os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Meus amados e queridos irmãos, aqueles que temem ao Senhor, quando eles nos vê, eles se alegram, porque sabe que nós temos uma mesma vocação, o mesmo intuito para procurar fazer as coisas corretas e andar em conformidade com a palavra do Senhor. Mas não são assim aqueles que não temem ao Senhor. Antes, ele tenta te atrapalhar, te desviar dos planos e dos projetos quais o Senhor tem traçado para a sua vida. Mas os que temem ao Senhor, eles propõem em seu coração em cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, buscando a face do Senhor e procurando estar fazendo a vontade de Deus cada dia mais. Então aqui diz assim: os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Meu irmão e minha irmã, você tem esperado na palavra do Senhor? Não se precipite, não seja afoito a fazer as coisas sem o direcionamento do Espírito Santo do Senhor e sem estar observando a palavra do Senhor, para que ela venha a ser concluída sobre a sua vida e sobre o seu coração. É necessário que você aprenda a esperar com paciência no Senhor. Faça como o salmista: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me tirou de um lago horrível, um charco de lodo, onde ele se encontrava ali, meus amados e queridos irmãos, preso por aquele charco de lodo. Mas aqueles que confiam no Senhor e depositam a sua esperança em Deus, ele propõe em servir ao Senhor com alegria, não como se fosse uma obrigação, mas sim ele serve ao Senhor por amor,
ao que Jesus Cristo tem feito e proporcionado sobre a sua vida e sobre o seu coração. A nossa irmã Irene Viana, que Deus te abençoa, te dê graça, te dê conhecimento, sabedoria, entre dentro do seu lar, te dando bênçãos, curas, milagres e vitória. Aqui o número 75 diz assim: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que em tua fidelidade me afligiste. Aqui, meus amados e queridos irmãos, o salmista Davi, ele reconhecendo as suas fraquezas e as suas fragilidades, que muitas das vezes o homem e a mulher, por às vezes ele não vigiar e não procurar guardar a palavra do Senhor, às vezes ele é afligido. O próprio Deus permite que ele sofra aflição para que ele venha reconhecer que ele é carente e dependente de Deus. E que sem Deus sobre a sua vida, ele é apenas como uma folha que está desgarrada da árvore, não tem vida em si mesmo. Então, quando ele observa isso e propõe dentro do seu coração em servir ao Senhor com alegria, então o Senhor, ele nos aflige, mas com aquela correção que ele nos corrige também, vem o livramento para as nossas almas. O que eu quero trazer ao teu coração neste dia de hoje, que Deus, ele corrige e castiga a todos quanto tem por filho. Que pai há que não corrija o seu filho, para que ele seja um bênção? Então, se o Senhor está trazendo uma correção para a sua vida, não é para você se entristecer, não é para você murmurar, mas é para você levantar a sua cabeça e saber que você tem um Deus sobre os céus e a terra, que vela por sua palavra para cumpri-la na minha e na sua vida, desde que você venha dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Então assim, o Senhor vai te proporcionar bênçãos, curas, milagres, vitória. Ele vai levantar você da situação em que você se encontra, porque o pai jamais quer ver o seu filho de cabisbaixo, caído ali, derrotado, contando derrotas, sendo um fracassado, mas ele quer que você seja um vitorioso em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. O número 76 do Salmo 119 diz assim: sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Aqui, meus amados e queridos irmãos, o Senhor tinha feito. Davi, ele propôs dentro do seu coração em construir um templo para o Senhor, mas devido às guerras e ele ter ali derramado muito sangue, o Senhor não o permitiu, mas o Senhor escolhera o seu filho Salomão para que esta obra viesse ser concluída. Então aqui está dizendo: sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. O Senhor disse, então ele fez os preparativos, mas quem construiu o templo foi o teu filho Salomão, para que assim cumprisse o desejo do coração do rei Davi, que tinha proposto em fazer um templo ao Senhor. E você, meu querido, o que você tem feito do templo, que é você, que é a casa e morada de Deus? Nós, irmãos, em si mesmo somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Ali Davi, ele tinha proposto em seu coração em construir um templo aonde Deus iria habitar no meio do seu povo sobre a face da terra. Mas aqui, para esta palavra de hoje, o templo hoje somos eu e você. E você, meu querido, está com o templo preparado para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus possa vir habitar dentro do seu coração,
sobre a sua vida, para que assim você possa ser cheio da graça e do conhecimento da palavra de Deus? Aqui nossa irmã Pepen Beril visava que Deus abençoe seu lar, sua família, trazendo bênçãos, conhecimento, graça, virtude através da palavra de Deus. Nossa irmã Raimunda Mateus, que Deus te abençoe, trazendo graça, conhecimento e sabedoria. O número 77 do Salmo 119 diz assim: venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela mesma própria nos relata e vai nos dizer que as causas de todos nós seres humanos não sermos consumidos são as multidões das misericórdias do Senhor. Por isso aqui o salmista Davi expressando, ele dizia para Deus, no Salmo, aqui no 77 do Salmo 119, venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Então, meus amados e queridos irmãos, o salmista Davi aqui, ele falava com conhecimentos de causa, porque ele tinha experiência de sobra com Deus, porque ele teve ali um tratado diante da presença do Senhor, quando ele começou ali pastorear as ovelhas do seu pai. Ali Deus começou o aperfeiçoá-lo para que ele tivesse uma vida de perseverança e de dedicação ao Senhor, sabendo conduzir o povo de Israel. Antes ele era condutor de ovelhas, agora ele conduzia ovelhas, seres humanos, porque nós para Deus somos todos ovelhas do pasto do Senhor, e o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É Ele que nos guia às veredas da justiça, Ele que nos leva aos pastos verdejantes, Ele refrigera a nossa alma por amor ao seu nome, Ele nos conduz às mansões celestiais. Então, meus queridos, é necessário que nós apliquemos a palavra do Senhor aos nossos corações, para que assim, todos os dias, estejamos inteirados daquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas e para os nossos corações. A nossa irmã Cristina Santos, que Deus abençoe seu lar, sua família, trazendo graça, conhecimento e sabedoria. O número 78 dos Salmos 119 diz assim: confundam-se os soberbos, pois me tratam de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Meus amados e queridos irmãos, ainda que alguém se levante contra as nossas vidas para tentar nos barrar as nossas vidas espirituais, nós não podemos conformar e ficarmos entristecidos, mas nós deveremos, cada dia que se passa, louvarmos e engrandecermos mais ao nome do Senhor, porque o Senhor, Ele tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos cercado de bênçãos, de vitória, e tem feito com que o resplendor da sua glória, Ele se manifeste sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Então aqui está escrito: confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Ainda que ele foi tratado com perversidade, as pessoas lhe trataram mal, mas ele não esqueceu a lei do Senhor. Ele aplicou o seu coração a compreender e a fazer a vontade
do Senhor nosso Deus. É assim com a minha e com a sua vida, quando nós propomos dentro dos nossos corações em servir ao Senhor com alegria e nos apresentarmos a Ele com cântico de louvores e glorificação ao teu santo nome. Então o Senhor pelejará por nós e nós nos calaremos, porque a vitória nossa, ela vem de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O número 79 do Salmo 119 diz assim: voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Então aqui Deus dizendo para o povo dele: voltem-se para mim aqueles que me temem e aqueles que têm conhecido o meu nome, porque eu tenho um projeto, eu tenho plano de salvação, de curas, de milagre, de libertação sobre a sua vida. Então o Senhor, Ele te convida para que você volte a praticar as primeiras obras, o primeiro amor, a primeira comunhão com o Senhor, para que você seja revestido da graça e do poder, da bondade, da misericórdia e do amor de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então aqui está dizendo: voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Você, meu querido, teme ao Senhor? Você tem conhecido os testemunhos do Senhor? Então, meu querido, aplique ao seu coração a palavra do Senhor, em cada dia se desviar dos caminhos do mal, mas ser comprometido com a palavra de Deus. E aí, então, tu crescerás na graça, no conhecimento e em toda a sabedoria, que não provém do homem natural, mas provém diretamente do trono de Deus, através do Espírito Santo de Deus, abrindo a sua mente e o seu coração, para que você compreenda que Deus, Ele te ama e que Ele tem um projeto de salvação sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a vida da sua família. O número 80, o último número dos Salmos aqui, dessa parte a qual o Senhor deu essa ministração, Salmo 119, diz assim: seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Meus amados e meus queridos irmãos, aqui o salmista Davi, ele tinha uma grande preocupação. Então ele trazia uma palavra de consolo, de conforto, de exortação, de firmeza, para que as pessoas não se corrompessem, não deixassem de estar na presença do Senhor, mas que elas fossem comprometidas em ter uma vida em conformidade com as leis de Deus e andar dentro do estatuto da palavra do Senhor, para que eles viessem ter uma vida cheia da graça, do conhecimento e da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então aqui diz assim: sejam reto o meu coração para com os teus estatutos. Então, meus amados, aqui o salmista Davi estava dizendo para o Senhor: Senhor, que o meu coração ele seja reto com os teus estatutos, que eu possa estar observando a sua lei, porque através da sua lei eu viverei, eu serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida, tanto física, espiritualmente, sentimentalmente. O Senhor, Ele abrange todas as áreas das nossas vidas, mas para que isso possa acontecer na minha e na sua vida, é necessário que nós observamos as leis, os mandamentos e os estatutos do Senhor. E não só observamos,
mas o aplicamos aos nossos corações para vivermos uma vida de dignidade, reta, diante da presença do Senhor, fazendo o querer e a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui, na continuação, diz assim: para que eu não seja confundido. Então, meus amados e queridos irmãos, ele tinha uma grande preocupação para que ele não fosse confundido com as pessoas que não têm compromisso com a palavra do Senhor, mas para que ele viesse ser lembrado diante do Senhor através da palavra de Deus, relatada através das Escrituras Sagradas. Então, meus amados e queridos irmãos, este Salmos aqui, 119, a partir do 73, é um Salmos para nós refletirmos, fazermos reflexão, para procurar analisar nas nossas próprias vidas se nós estamos enquadrados dentro da palavra, se estamos observando as leis do Senhor e se estamos guardando ela aos nossos corações. Quero aqui agradecer a nossa irmã Cida Maria, nosso irmão missionário Neemias, que Deus venha abençoar seu lar, sua família, a vida da nossa irmã Maria, que Deus venha trazer bênçãos, curas, milagre, para que assim você possa estar sempre pronto, preparado diante da presença do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, então este último versículo aqui é o versículo-chave, que ele diz tudo que nós precisamos para termos uma vida de acordo e em conformidade com a palavra de Deus, que diz assim: sejam reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Então, meus amados e queridos irmãos, quando nós temos os nossos corações voltados para a palavra de Deus, para os estatutos de Deus, o Senhor não deixa que nós sejamos confundidos. Por quê? Temos sobre as nossas vidas o próprio Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele ao qual Jesus Cristo, antes dele subir em ascensão ao céu, ele disse para os discípulos: eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai para que ele vos envie o Consolador, o Espírito da verdade, que vos conduzirá, que vos ensinará como vocês devem se apresentar diante da presença de Deus, diante de Jesus Cristo, para que assim tenhamos uma vida de acordo e em conformidade com a palavra do Senhor. Meu querido e minha querida, não tem como o homem, a mulher, de si mesmo, ele servir a Deus, se ele não se apegar à palavra do Senhor, se ele não entrar pelo caminho da perseverança e da obediência à palavra de Deus. Mas quando ele propõe isso dentro do seu coração, em servir ao Senhor com alegria, estar se apresentando diante de Deus, não como se fosse uma obrigação, mas saber que o nosso Deus, ele é bom, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se e pronto para nos abençoar e nos dar a vitória. E neste dia de hoje, o Senhor, ele está trazendo bênçãos, curas, milagres e vitórias dentro do seu lar, para que você saiba que você é especial aos olhos de Deus. Procure, meu irmão, cada dia mais ser comprometido com a palavra do Senhor. Deixa que o Espírito Santo de Deus, ele venha fazer morada perpétua dentro do seu coração. E a tristeza, a angústia, a dor, ela não vai ter vez na sua vida, porque a casa que ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus, a tristeza, a dor,
o desespero, ali a opressão, a depressão, ela não encontra lugar, porque a casa já tem um morador perpétuo nela, fazendo morada. Então abra o teu coração neste dia de hoje e convide o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus para fazer morada sobre a sua vida e sobre o seu coração. E aí então você vai crescer em todas as áreas da sua vida. O Senhor vai abranger elas. Você vai crescer na graça, no conhecimento de toda a palavra de Deus. E aqueles que olharem para ti, eles vão ver em você que você tem um brilho diferente. E este brilho, meu querido, não é porque você é merecedor, mas é porque você está se empenhando em fazer a vontade do Senhor. Então, neste dia de hoje, proponha em seu próprio coração em servir ao Senhor com alegria, não como se fosse uma obrigação, mas procure agradar ao Senhor em toda a sua maneira de viver. Que Deus os abençoe. Fique com este versículo aqui, o último, o número 80 dos Salmos 119, que diz assim: seja reto o meu coração para com os teus estatutos, ou seja, para com as tuas leis, para que eu não seja confundido. Então, meu irmão, quando você tem o seu coração voltado para a palavra do Senhor, Deus não permite que você seja confundido, porque aqueles que olham para você, eles realmente veem em você que você é uma testemunha viva de Jesus Cristo, que você não é fogo de palha, mas você é um fogo na presença do Senhor, um fogo através do seu testemunho, da sua maneira de viver, do seu modo de proceder, sua maneira de agir. As pessoas olham para você e vê a diferença, porque o que faz a diferença nas nossas vidas é o nosso testemunho para com aqueles que estão à nossa volta. Que Deus os abençoe. Que a graça, o poder, a bondade, a misericórdia do Senhor seja sobre o seu lar, sobre a vida da sua família. Neste momento quero estar orando para que Deus entre com providência divina em todas as áreas da sua vida, física, financeira, espiritual, sentimentalmente, que o Senhor possa entrar dentro da sua casa e te conceder a vitória, a cura, o milagre que você tanto espera das mãos do Senhor. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos santas, Senhor, de poder e de glória. Faça com que o resplendor da tua glória, com que a luz do teu rosto se manifeste poderosamente sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, do meu colega, do meu vizinho, dos meus entes queridos, de toda a minha parentela. Senhor, cura, liberta, transforma as vidas que estão enfermas nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, nas UTIs, as vidas que estão nos manicômios, nos leprosários, as vidas que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias. Senhor, as vidas na prostituição, nas drogas. Senhor, os velhinhos nos asilos, as crianças, Pai, de rua, os mendigos, ó Senhor da glória, os andarilhos, aqueles que estão, Senhor, no alcoolismo, aqueles que estão caídos nas guias de sarjeta. Senhor, salva, Deus, cura, liberta, transforma, repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, na coluna lombar, na cervical, todas as obras das trevas e todos os dardos inflamados do maligno contra este lar, contra esta família, seja destruído, desfeito. Que a graça, o poder, a bondade, a misericórdia do Senhor seja dentro deste lar, sobre esta casa, sobre a vida desta família, deste jovem, desta jovem, deste homem e desta mulher. Senhor da glória, eu peço ao Senhor que envie os teus anjos, arcanjos, querubim e serafim,
Envia, Senhor, Miguel, Gabriel, com a espada desembainhada, Senhor, dentro deste lar, dentro desta casa, repreendendo, Pai, cortando todos os laços diabólicos contra a vida desta família, contra a vida deste homem e desta mulher, deste jovem, dessa jovem. Traga, Pai, a cura, o milagre, a libertação. Repreenda o espírito familiar, hereditário, espírito que está causando tristeza, angústia, dor. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. A opressão, a depressão seja eliminado, destruído. Que a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo venha reinar dentro do seu lar, sobre a sua vida e sobre o seu coração. Senhor, prepara a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Toca nesses currículos, Pai, que foram distribuídos nas fábricas, nas firmas. Senhor, confirma a bênção, a vitória sobre a vida de todos. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu lhe peço e agradeço, desde hoje para todos sempre. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia em nome de Jesus. Amém.